E eu venho bagunçando a minha vida de uma forma muito intensa nos últimos anos. Desde sair do ambiente corporativo, trabalhei em duas multinacionais, uma delas no setor financeiro, uma empresa de cartão de crédito. E aí eu saí dessa empresa porque eu não me via mais conectado com a proposta. Eu não me via mais interessado naquela proposta. E isso eu acho que foi um dilema que eu tive, um dilema ético mesmo. Eu estava começando a me sentir uma fraude, sabe? Porque eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu acho que não, porque isso hoje em dia é mais lá no Cazaquistão que tem esse tipo de coisa. Que você vai para algum lugar, e não é que a gente, às vezes, vai para algum lugar dessa forma, mas quando a miúde a gente consegue perceber que a gente está indo, na verdade, só com o corpo. O corpo vai, só que a alma, coração, psique, mente, espírito, ficam em outro lugar. Ou ficam flutuando num limbo qualquer, ou ficam na cama mesmo, né? E o corpo foi. Assim, repito, isso acontecer de vez em quando, eu não vejo isso como um problema, até porque todos temos nossos dias melhores, dias mais desafiadores. Agora, quando isso passa a ser uma recorrência, eu acredito que aí a gente está dando um golpe muito forte na nossa capacidade de invenção. Porque se a gente não está conectado com a proposta que a gente está assumindo neste momento, dificilmente somos interessados e, portanto, dificilmente seremos interessantes. Interessantes no sentido de como é que fazemos melhor aquilo que estamos nos propondo a fazer. E aí eu lembro da Madre Teresa, uma das mulheres mais incríveis que já passaram por aqui. Ela dizia, mesmo no ato de descascar uma batata, o amor tem que estar presente pela ação em si. Ela não é o fato de descascar a batata, mas a importância da busca pela excelência nos pequenos gestos. Porque eu escutei uma outra coisa esses dias, alguém dizer, ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça nas pedras pequenas do caminho. Estou cheio de frases de para-choque de caminhão. Né? Eu, inclusive, se tivesse um caminhão, eu acho que é o sonho de todo mundo, quem não quer ter um caminhão, né? Já pensou? Você vindo para cá de caminhão, é tão fácil estacionar nessa rua. Você parar seu carro, seu caminhão. A frase do meu caminhão seria, o ser interessado se torna interessante. Assim eu venho me provocando ao longo da vida. Quando eu percebi que eu estava sendo fraudulento com aquela proposta, há 15 anos, 14 anos, quando eu saí da última multinacional que eu trabalhei, porque a empresa me dava oportunidade, ela me exigia, mas me dava oportunidade. Eu tinha um plano de carreira já proposto a mim. Só que eu me sentia uma fraude porque não estava mais interessado em dar o melhor de mim. Peguei meu banquinho e saí de mansinho. Eu achei a coisa mais digna, mais uma frase filosófica, né? Porque eu precisava respeitar quem me dava uma oportunidade e eu precisava respeitar a minha busca por alguma coisa parecida com excelência, que para mim é sempre um caminho. Se um dia a gente chegar a ser excelente, tem alguma coisa que está faltando, no mínimo, na nossa modéstia. A gente acredita nisso que está escrito aqui, e resumidamente, e eu vou tentar transferir a nossa crença de um programa social para a vida cotidiana, seja em casa, seja na empresa. Quem hoje acordou, e hoje acordou na sua casa, ou, sei lá, né, 1000 coisas, né? E pensou assim, tomara que meu dia hoje seja muito, muito, mas muito triste. Alguém teve esse pensamento? Eu venho perguntando isso para milhares de pessoas. Em muitos lugares do Brasil, fora do Brasil, ninguém levantou a mão. Eu suspeito que muita gente tenha vontade de levantar a mão. Falou, eu quero que todo mundo se exploda mesmo, que eu estou nem aí, né? Quero que caia tudo. Mas tem gente, porque tem gente que está no momento e precisamos respeitar, e espero que esteja buscando algum tipo de apoio, de tratamento mesmo, porque há uma linha de tratamento para essas questões de negação da vida nesse sentido. Mas a maioria de nós saiu buscando o quê? Se não buscou tristeza, busca alguma espécie de alegria. De novo, não estou falando da alegria eufórica, porque a gente já passou dos 18 anos, a maioria de nós, as meninas parecem que não, né? Todas elas, né? Parece que não. Mas a gente sabe que nós temos alguns momentos uaus na nossa caminhada, e espero que não sejam poucos, mas a gente sabe também que existe uma espécie de uma coisa mais flat, assim. E esse flat pode ser chamado de rotina, e a rotina pode ser algo chato, ou esse flat pode ser marcado por uma espécie de alegria cotidiana, em que eu perceba que eu estou caminhando entre um momento uau e outro, e os vales também que vão acontecer no caminho, mas na maior parte do tempo eu compreendo por que eu estou saindo da cama de manhã,
eu compreendo quais são as minhas causas, e isso me gera alguma espécie de significado, e isso me gera uma vontade de protagonizar. Porque dificilmente a gente consegue protagonizar quando a causa não está clara. A gente talvez, e os gregos falavam muito isso, os gregos antigos, e no mestrado eu estudei muito a civilização grega, com todos os defeitos que ela tinha, como qualquer civilização, mas eles tinham um apreço muito grande pela busca do desenvolvimento humano. O sistema educacional da Grécia Antiga chamava-se paideia. É o berço do sistema educacional ocidental, que foi resgatado depois da Idade Média. A gente está tentando chegar perto do que eles faziam há 4.000 anos, que era revelar seres humanos éticos e criadores. Ética primeiro, depois criação. Porque um ser criador sem ética é capaz de fazer coisas terríveis. E nós já vimos isso acontecendo no século passado, principalmente, continua acontecendo. As invenções a serviço da matança e não da aproximação dos seres humanos. Portanto, saímos de casa buscando algum tipo de alegria, até porque o indivíduo que vive em alegria eufórica, eu tenho uma vontade de pedir um exame toxicológico. Pode ser inveja minha, porque tem gente alegre o tempo todo. Mas como eu preciso plantar a minha alegria e irrigar a minha alegria cotidianamente, eu tenho inveja de quem tem o tempo todo. Por isso, às vezes, suspeito que a pessoa use algum tipo de substância proibida. Agora é o seguinte, como é que a gente constrói esse estado de alegria? E eu vou chamar aqui de alegria coletiva, porque nossa espécie só chegou até aqui porque se transformou e se constituiu como um bicho tribal. Senão a gente não teria chegado. O ser humano não é o bicho mais rápido, não é o bicho mais forte, não é o que tem o melhor olfato, saca? Então, o que aconteceu? 2 fatores principais. Desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva, quando a gente virou bípede, e aí a gente ficou com as mãos livres, começamos a criar coisas, ferramentas, instrumentos, e isso foi desenvolvendo a nossa cognição, a nossa capacidade de inventar coisas. No entanto, também a nossa capacidade de se organizar como uma tribo em que há funções e tarefas de proteção, proteção física, proteção para a prole, no sentido de cuidado mais, e aí foi se definindo a questão de papéis masculinos e femininos, que felizmente hoje se misturaram de alguma forma, felizmente, porque para mim as mulheres deveriam estar no comando de tudo, e eu não estou falando isso porque tem a maioria de mulheres aqui, porque as mulheres têm muito mais capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e de pensar com o drive do cuidado, com o drive do cuidar, né? Para poder fazer essa alegria coletiva, a gente precisa reunir talentos. E, de novo, também inspirado pelos gregos, não basta reunir talentos. Esses talentos, em nossa opinião, precisam estar a serviço dos bons encontros. Porque, para mim, uma das principais formas de conseguir essa alegria cotidiana é pela qualidade dos encontros que eu tenho no meu caminho, seja na minha casa, seja no meu trabalho, que é o local onde a gente passa, hoje vocês passam, certamente, no ambiente de trabalho, 50%, 60%, às vezes 70% do dia de vocês acordados. Enquanto você está acordado, você está pelo menos 50% do seu dia aqui. Então, vale mesmo a gente repensar a qualidade dos encontros que a gente tem. Atenção, pessoal, para terminar a atividade, para a gente poder seguir, porque eu já estou conquistando o objetivo que eu desejo e, ao mesmo tempo, estou ficando um pouco preocupado, porque eu estou olhando para algumas pessoas, assim, e as pessoas vão ficando num estado um pouco de nervo, assim, porque... E aí vem a vez dela de falar, né, então ela aí ela faz qualquer coisa, faz 3, né? Então, para a gente encerrar a neuróbica, porque, assim, até as câmeras estão registrando, a mudança no ambiente é nítida, porque a gente promoveu a descontração, que para mim é uma palavra fundamental quando a gente quer se relacionar com um projeto de inovação. Sair do estado de contração, descontrair. Até porque a caixa deve ser um lugar bem contraído, dependendo da caixa, né? Você imagina a pessoa com 1,90 m dentro de uma caixa, tem que ser uma caixa muito grande, né? Então, para sair da caixa, é uma analogia muito simples com a descontração. E eu vou substituir agora com vocês, o número 3 vai sair. Ele vai entrar no lugar dele um outro som, que é um som que vocês já estavam fazendo, que para mim é um som que representa muito um estado inventivo do ser humano. Por quê? É um estado de descontração. E quando a gente vai fazer o trabalho em um hospital, é um trabalho chamado Doutores e Cidadãos, é um trabalho de palhaços hospitalares voltado para o público adulto e idoso nos hospitais públicos. A gente faz isso há muito tempo. Já visitamos quase 4 milhões de pacientes. Já foram mais de 1.600 voluntários treinados. Muitos funcionários do Itaú, inclusive, passaram por lá. Alguns ainda estão no Itaú. E a gente percebe
o poder do bom encontro. É fácil alguém pensar, falar, vem esse palhaço de fora, não entende meu ambiente de trabalho, não sabe os desafios que eu tenho aqui, não sabe como é trabalhar com o meu grupo para cima, vertical, horizontal, as relações cliente, fornecedor, todos os meus stakeholders. Que stakeholder parece sanduíche do Burger King, né? Eu sei, gente, porque já estive como funcionário e hoje frequento as empresas como consultor, hoje trabalhei com o Itaú já há 2 anos, na Fundação Itaú Social, trabalho hoje na Johnson, na Pfizer, na Gol, na Petrobras Telefônica. Essas empresas estão começando, a gente tem que dar uma força, né? E eu entendo o desafio. Agora, eu quero que vocês me provem, assim, vamos provar. Quer provar? Me mostra uma pesquisa com lastro que mostre que mau humor, desrespeito, raiva, estresse, ajuda o estresse negativo, o de-estresse, não o eu-estresse, que é o estresse positivo, que alguma dessas condições ou comportamentos ou atitudes humanas ajudam na construção de um ambiente verdadeiramente inventivo. Inventivo no sentido prático, no sentido de realizações, pragmáticas mesmo, né, materiais, e inventivo no sentido de as pessoas têm vontade de trabalhar aqui. Enfim, eu acredito que rir não é o melhor remédio. Isso não está escrito no nosso trabalho. Às vezes, jornalistas querem simplificar e mostrar o trabalho e falar palhaços de hospital, rir é o melhor remédio. Eu discordo dessa frase porque depende. Depende simplesmente de um contexto. Num contexto de amizade e de respeito, rir é um ótimo remédio. Mas se a gente observa um contexto de bullying, seja numa escola, seja numa empresa, normalmente tem 2 ou 3 rindo e um vitimizado, chorando ou tendo a sua moral, a sua vida prejudicada socialmente. Portanto, rir é um bom remédio, desde que exista um pacto de respeito mínimo. Tá? Então, para mim, a amizade é o melhor remédio. A amizade não ser brother de fazer churrasco na casa um do outro, mas em respeito ao reconhecimento da importância, não importa a raça, o tamanho, a cor, o credo, o time que torce. Pode torcer até para o time verde, não tem problema. Mas há um respeito. Portanto, encerrando a neuróbica, e eu já aproveito a dinâmica para colocando algumas coisas para vocês, que nos ajudam a construir um ambiente inventivo da nossa organização e com os públicos que a gente dialoga, porque um palhaço metido dentro de um hospital precisa saber o que está fazendo lá dentro. Porque senão pode ser pior que um macaco numa loja de cristais. Ele pode até não querer quebrar, mas vai, se ele não souber o que está fazendo ali. E aí, voltando ao tema principal, que, gente, a gente está vivendo uma época estranha. Porque por mais que a gente tenha tantos recursos de reflexão e de informação, uma pesquisa que foi feita há um tempo me intrigou bastante e eu tendo a concordar bastante com ela. Se vocês observarem, e eu queria a opinião de vocês, se a gente olhar um grupo de crianças de 5 anos, e eles começaram essa pesquisa com 1.600 crianças de 5 anos, quem tem criança por perto deve saber o resultado. Quantas delas são altamente criativas? Irritantemente criativas. Lembrando que uma coisa é criatividade, outra coisa é inovação. Às vezes uma coisa criativa não serve para absolutamente nada, a não ser apurrinhar quem está por perto, né? Mas vocês têm razão, que quase que a totalidade das crianças, aos 5 anos, se mostraram totalmente criativas, altamente criativas. Aos 10 anos, este mesmo grupo que estava sendo acompanhado foi verificado novamente. Alguém arrisca dizer se a proporção aqui de pessoas criativas se manteve, diminuiu? Diminuiu muito, diminuiu pouco? O que acontece, especialmente entre os 5 e os 10 anos, gente? A turminha vai para a escola. E é aí que a coisa lasca. A escola, como diz o Sir Ken Robinson, é uma palestra muito legal que está no YouTube há bastante tempo, é do TED. Ken Robinson, um especialista em educação. Ele fala a palestra como é que a educação mata a criatividade. Eu concordo radicalmente com ele. Depois que a gente se torna adulto, a gente tem que trabalhar muito para recuperar o tempo perdido na escola. Claro que a educação tem um papel fundamental, agora poderia ser muito diferente em termos de desenvolvimento cognitivo e de criatividade. Porque olha o que acontece, gente. Despencou muito. E a gente percebe isso nas nossas crianças. Eu venho acompanhando a minha criança e eu tento interferir. E ela nem está numa escola tão tradicional, e eu tento mostrar outras coisas, mas mesmo assim você começa a perceber uma repetição muito maior da minha capacidade de invenção. Aos 15 anos, então, a coisa... sabe? E aí aumentaram a pesquisa, o universo pesquisado para adultos. E aí entra uma crise, mas, ao mesmo tempo, como toda crise, gera uma oportunidade. Porque adultos tendem a ser muito, muito, muito repetitivos. Até porque a repetição se encontra num lugar que eu vou falar mais para o fim do papo, que é a zona de conforto. Que é um grande desafio
para a inovação, a zona de conforto, que é ótimo em alguns momentos. Todo mundo precisa de uma zona de conforto de vez em quando, senão a gente enlouquece. É ótimo deitar no sofá de vez em quando e não pensar que eu tenho que fazer MBA, não pensar que eu tenho que melhorar meu inglês e alemão e francês. Não pensar, simplesmente ficar. Agora, o quanto disso está me abraçando e me impedindo de criar? Aí, meus amiguinhos, eu quero dizer que a crise criativa não é novidade. Eu vou para o lado do Nietzsche, esse cara muito incômodo, que dizia coisas do tipo, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Esses comportamentos de resistência podem estar associados a alguns comportamentos que todos nós temos em alguns momentos. Mas como eu disse lá no começo do papo, a questão não é de vez em quando ter algum comportamento. A questão é qual é o comportamento ou os comportamentos que vêm inspirando a minha caminhada e as relações e os encontros que eu faço. Porque o mimimismo, tenho certeza que todo mundo faz de vez em quando, que é definido pela Universidade de Vlaves. A pessoa, homem ou mulher, que reclama de tudo, no entanto, não propõe nada, mas normalmente reclama da proposta alheia. Eu acho que não tem ninguém aqui assim, né, gente? Não tem, né? Que bom. O problema do mimimismo não é a reclamação. Porque, embora o indivíduo que reclame com frequência seja um pouco incômodo, ele é muito necessário. Até porque ele coloca a luz sobre uma situação que pode ser melhorada. O problema é quando a pessoa só reclama, não propõe e acaba viciando o espírito criativo com a crítica à proposta alheia. Porque, na verdade, ele não quer criar nada. Ele só quer explicitar o incômodo dele, que ele nem sabe de onde vem. Mas como ele não tem capacidade ou vontade de tratar, ele fica expressando para o mundo incômodo. O ser humano tem uma capacidade incrível de dar justificativas. E se somos reis das justificativas, deveríamos ser rei do protagonismo também, escapando do mimimismo. Porque o mimimismo pode levar a anestesia. Impressões de que o estilo de vida que a gente vem adotando vem criando um espírito mimimista na gente, que vai criando uma nhaca existencial, sabe, tipo um mau cheiro existencial, assim. E aí fala, eu vou tirar férias. Só que o problema é que a gente vai junto com a gente nas férias, né? Eu vou junto, não dá para eu ficar e surgiu a esperança. Alguém vai me ajudar. Porque às vezes a gente deposita o caminho da nossa história muito nas mãos de outrem. Seja família, seja empresa. E aí a gente vai esperando os outros se interessarem por nós para a gente se tornar interessante. Quando talvez a gente pudesse arriscar cada vez mais uma lógica distinta. Eu me interesso porque quero me interessar, porque estou apaixonado por essa causa, ou no mínimo respeito profundamente essa causa, até porque é esta causa que paga a minha dignidade de vida, que eu creio que é assim, eu escuto muita gente falar que está desanimada nas empresas. Desanimada, ou seja, com a alma frágil, porque ânimo é alma, em latim, em português, alma. Mas fica na empresa, vai ficando. E cria um problema sério de presenteísmo. Né? O absenteísmo é quando o sujeito falta, o presenteísmo é quando ele vem. Porque às vezes é melhor ele faltar, porque pelo menos você sabe que ele não está. O problema é que o presenteísmo, às vezes, demora tempo. E, gente, isso não é um bom negócio para ninguém. É péssimo negócio, já que a gente passa tanto tempo aqui dentro. Se estamos aqui, é porque queremos estar aqui. Até porque você tem a opção de não vir. Ah, tem que pagar a conta. Fica em casa. Ah, mas e as contas? Elas vão. Então, você prefere vir para cá do que ficar em casa. Porque conta não sofre de Alzheimer. Ela vai achar o caminho da tua casa. Vai mesmo. Tá? Voltando um pouquinho aos gregos nessa inspiração, gente, eles tinham uma forma de provocar a turma, desde pequeno, para pensar na sua existência. Coisa que a nossa escola não fez. A nossa escola não falava de talentos. Junta 50 numa sala, dá a mesma matéria do mesmo jeito para 50, como se 50 pessoas fossem absolutamente iguais. Pasteuriza a molecada, que somos nós. Eles não. Eles partiam primeiro do pathos. O que é pathos? Que virou patologia, ou seja, estudo de enfermidades. Para eles, pathos é paixão pela vida. Por que virou doença? Porque ao longo de 2000 anos a civilização grega foi massacrada. Porque eles acreditavam em coisas que a civilização que dominou durante 2000 anos não acreditava, especialmente nas questões religiosas. Portanto, daimon, que é um gênio imortal que nos habita, virou demônio. Entre outras correlações de palavras e inspirações que foram massacradas. O indivíduo era convidado a se apaixonar pela vida dele. Em respeito aos deuses, em respeito à oportunidade de estar ali, mas para se apaixonar pela vida, ele precisava encontrar seus talentos. Arete,
excelência individual, ser o melhor que eu posso ser a partir do que eu sou. Para isso, eu preciso encontrar meus talentos. Eles entendiam que os talentos eram heranças cósmicas. E nós ganhávamos esses talentos. Porque é difícil explicar como um molequinho é ótimo nas exatas, e o outro, a menininha é ótima nas humanas, e o outro menininho é ótimo nas artes. E com 4, 5 anos, como Beethoven, com 5 anos, tocava... Acaba que ele treinou. Não, amigo, não é só isso. Não pode ser, é uma coisa espantosa. Salta aos olhos que tem alguma coisa, e eu creio nos talentos das pessoas. Eu creio num processo de busca de talentos. Porque aí a gente consegue caminhar rumo ao que eles chamavam de ethos, que tem, inclusive, um instituto, né? Ethos, que é uma palavra que é a ética, em português é ética. Para eles, era o estado de alma que aproxima o homem do divino. Em que sentido? Olhar para algo e buscar realmente o desenvolvimento, o aperfeiçoamento. Mas dificilmente a gente faz isso se não estamos apaixonados, se não entendemos qual é o nosso talento, e se não estamos dispostos a buscar a excelência por conta de saber quais são os talentos. E ainda que não saibamos hoje, talvez a gente deva buscar sempre, pesquisando. Esse olhar generosamente revolucionário, que é, beleza, eu estou aqui, fazendo o melhor que eu posso fazer aqui, inclusive em respeito ao pacto que eu fiz com este local. Posso criticar, posso sugerir melhoria, mas eu venho espontaneamente para cá todos os dias. Olhar generosamente revolucionário, porque senão a gente sai daqui falando, pelo amor de Deus, eu estou acabando com a minha vida, eu vou jogar tudo para o alto, vou vender coco em Ilhabela. Provavelmente você vai ficar estressado com o cara que te fornece o coco, porque não é a questão do lado de fora, tem um trabalho interior, que de novo os gregos chamavam de banho interior. Não só cuidar do banho externo, mas como é que eu estou buscando o autoconhecimento? Um moleque com 18 anos, na ágora grega há 4.000 anos, para virar cidadão, tinha que responder ao enigma da esfinge, que é quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Já pensou se perguntasse isso para a gente hoje? E a segunda pergunta, como é que os seus talentos vão servir à coletividade? Você já pensou se perguntam para a gente hoje isso, quem é você? Eu vou falar, Felipe. Esse é seu nome, burro. Eu quero saber quem é você, de onde você vem, qual é a tua casa, quais são os seus valores, qual é a tua ética, quais são as paredes da tua casa, do que ela é feita. Até porque, para a gente poder transformar indignação em realização. Porque senão a indignação alimenta o mimimismo, que pode alimentar a anestesia. E nós podemos nos tornar Sísifos, que é uma passagem mitológica de um ser que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima até chegar no alto da montanha para que naquele momento a pedra caísse. E ele tivesse que voltar para a base da montanha e rolar uma pedra montanha acima até chegar no alto e a pedra caísse. E eternamente ele faria isso. Espero que não pareça com o trabalho de ninguém isso. Transformar indignação, que para mim indignação, inconformismo, incômodo, estão também na base de um processo inventivo, porque a gente inventa coisas porque tem algo que não está funcionando como a gente imagina que pode funcionar, ou seja, é um certo incômodo, um desconforto. Até um desconforto é sair do conforto. Conforto é algo que está dentro de uma forma, né? Conformado. Né? Para isso, há a importância da resiliência. E o palhaço é um ser muito resiliente. Uma das formas mais bonitas que eu vejo de descrever um palhaço é que ele é um perdedor feliz. Alguém perde alguma coisa no caminhado de hoje, na vida da gente? A gente perde coisinhas. Perde discussões, perde, às vezes, o respeito pelo outro, o outro perde o respeito por nós, a gente perde brilho da pele, a gente perde firmeza da pele, às vezes, porque a idade vai chegando. A gente vai perdendo coisas, a gente perde pessoas, a gente perde emprego, a gente perde coisas. A resiliência é um estado, uma capacidade de voltar ao seu estado de potência depois de sofrer uma perda. Como aquele travesseiro que se aperta, ele sofreu um impacto e ele retorna. A resiliência é uma palavra da física, assim como estresse, energia e tantas outras. Resiliência é esse estado de ter a capacidade de reagir aos tropeços. Porque eles virão. O palhaço é aquele que aprende a fazer isso. Ele encontra graça nos momentos. E o hospital me ensinou uma coisa definitiva, gente. Estou caminhando para a minha reta, daqui a pouco a gente tem que começar a encerrar. Mas tem tanta coisa para falar ainda. A gente pode ficar até as 4? Obrigado, gente. Porque, olha só, o que eu aprendi lá, entre tantas coisas no hospital? Qual a diferença entre contratempo, problema e tragédia?
Contratempo é uma coisa que rouba nosso tempo, perturba um pouquinho, mas daqui a pouco a gente resolve. Problema é uma coisa que já demanda um pouco mais de energia. Às vezes uma doença nossa ou de alguém próximo, às vezes um filho que não se adapta na escola, ou que a gente teve um divórcio, puxa, né? Tem que ajustar, às vezes no trabalho a coisa está meio esquisita. É um problema. Agora, a tragédia é uma outra coisa. E que eu percebi, falei, caramba, mano, quantas vezes eu transformei contratempo em problema e problema em tragédia? E isso me rouba tanta energia quando eu faço isso. Quando eu transformo o contratempo em tragédia, é pior. A pessoa vai se despedaçando, vai passando pela vida, gastando toda essa energia para reunir os cacos de si mesmo. E enquanto você está buscando reduzir dano, como é que você pode pensar em expandir? Você está tentando reunir os pedacinhos. Como é que a gente pode sair da caixa se tudo que eu quero é uma caixa para pôr meus pedaços? Só sei que, gente, direção é o que me faz reconciliar com a noção que a velocidade está alta. E, para mim, a velocidade está alta. E não dá para brigar com a velocidade. Talvez nem se eu mudar o estilo de vida, mas talvez a vida passe por aí mesmo. A quantidade de coisas que a gente pensa, quer fazer, deseja, e se a gente não consegue dar conta, a gente entra em conflito com a passagem do tempo. E por isso que eu volto para a direção. A direção me faz reconciliar com a passagem do tempo. Porque se tudo der certo, nós vamos ficar velhos. Agora, com que qualidade? Longevidade é um péssimo negócio se não tiver qualidade. Posso garantir, porque já visitei dezenas de milhares de pacientes idosos em hospitais, mais de 250 hospitais. Longevidade é um péssimo negócio. E a principal coisa que me falam é, eu sabia, durante grande parte da minha vida, que eu estava na direção errada, mas eu achava que eu tinha tempo de arrumar. E, de repente, o tempo não há mais. E isso pode acontecer em qualquer idade, e realmente acontece. Não quero colocar essa treta desse tamanho na cabeça de vocês, vou até passar isso aqui, mas o que eu ando buscando por aí é de sócios protagonistas, sócios porque vivemos em sociedade, somos sócios, e gente que está buscando se realizar não enche o saco dos outros. Porque gente que está frustrada, enche o saco não pode ficar falando, né? Enche o saco é chato, né? Pode falar enche o saco? Tá bom, já falei então. Porque gente que está em conflito, e todo mundo tem uma espécie de conflito. Agora, se eu estou num conflito e não tenho nem ao menos um esboço de um plano de transição, eu posso me tornar um ser muito amargurado, e isso pode contaminar a minha chuva, pode chover na chapinha alheia, e isso é um crime hediondo. Gente, você vindo para o trabalho chove na tua chapinha? Que coisa horrorosa. Eu procuro sócios protagonistas que me ajudem a construir um espaço minimamente digno de se passar essa experiência que está passando rápido. Então, se o seu espaço de convivência maior é a tua casa e o teu trabalho, qual que é o teu grau de protagonismo na invenção cotidiana de um espaço legal de passar o seu tempo? Porque o tempo está passando. E passa, gente. Ou se passa. Eu ando buscando também, como pede o Martin Buber, quando ele lembra que é o tu que funda o eu, aí juntos fundamos o nós. Pessoas que realmente têm uma reverência pelo tu. E não é ser bobão, deixar que todo mundo suba nas suas costas, mas é a proposta de relações mais nutritivas do que tóxicas. Porque nós temos que nos relacionar. O quanto eu venho esperando que o outro jogue o meu jogo, em vez de propor um jogo coletivo. Quantas vezes a gente não dá o braço a torcer por orgulho? Tem vezes que a gente tem razão, mas será que a gente pode ter razão o tempo todo e continuar tendo amigos? Ou mulher, ou marido, ou filho? Outra situação muito difícil no hospital. Alguém se vai, né? E um filho chega, minutos depois, e não conseguiu falar com ele, que partiu. E aí confessa para o palhaço, porque um palhaço é um ser que não tem CPF, não tem RG, não tem cargo, não tem crachá. Confessa para o palhaço, eu tinha tanta coisa para falar para o meu pai. Que bom que a gente vive até no ambiente corporativo, porque você vê, uma empresa convidar um palhaço para vir conversar com vocês, tem alguma coisa estranha acontecendo. Um banco convidar um palhaço, tem alguma coisa de legal acontecendo. A gente está vivendo uma época que cada vez mais a gente permite a busca por conexões humanas também, como o Rubem Alves, inesquecível Rubem Alves, pedia, vamos juntar a nossa caixa de ferramentas, nossa capacidade cognitiva, com a nossa caixa de brinquedos, nossa capacidade de conexões humanas, porque assim a gente chega mais próximo das realizações, tornar coisas importantes reais, realizar. Que triste é a gente ser refém desse tipo de situação que aconteceu com o Rui Barbosa uma vez, chegando na casa dele, no Rio de Janeiro, hoje é um museu,
na casa de Rui Barbosa. Ele chegou lá, é uma casa bem bonita, com quintal, assim, e tinha muitos bichos no quintal, especialmente aves. A esposa dele estava aflita. Eu imagino que ela deve ter falado, meu bem, eu acho que tem gente no quintal, vai dar uma olhada. E as pessoas iam ver se tinha ladrão no quintal naquela época. Né? Hoje eu não sei se é uma boa ideia. Né? E ele foi lá e tinha um ladrão. Não só ele viu, como falou com o ladrão. E ele disse bem assim, ó, bucéfalo anácrono. O ladrão com 2 patos assim, para roubar. E o Rui Barbosa continuou, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando os meus ovíparos à sua relfa e à sua capa. Se o fazes por necessidade, eu transijo. Mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com esta minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga. E eu farei com tal ímpeto que te reduzirei a 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Ô, doutor, é para levar ou para deixar os patos? Essa foi a reação do ladrão. E a reação do Rui Barbosa foi igual a de vocês. Ele riu, tanto é que ele foi escrever essa história, fazendo uma autocrítica. Qual não foi a pretensão dele que a erudição exclusivamente construiria uma ponte entre pessoas? Porque ele errou onde? Desprezando o interlocutor. Sabe? A caixa de ferramentas da oratória, Rui Barbosa era um orador impressionante e escrevia também a língua portuguesa, ele dominava como poucos, mas ele desprezou a caixa da conexão humana. Ou seja, ele não praticou a empatia, que eu quero que vocês pratiquem por meio desse cumprimento, que é um cumprimento que é do dialeto Zulu. Uma pessoa diz Sawabona, a outra responde Shinkoba. Cumprimentem-se assim, por favor. Sawabona, Shinkoba. Muito bem. Em primeiro lugar, olha só, vocês confiaram em mim, fico muito feliz, vocês podem estar dizendo qualquer bobagem, mas é efetivamente um cumprimento muito bonito, que existe há muito tempo. Sawabona significa, e para mim, gente, desde já, é muito mais que bonitinho, porque é super bonitinho, dá vontade de postar na hora. Sawabona significa, eu te reconheço, eu te valorizo, você é importante para mim. Não é bonitinho? E aí vem o Shinkoba, Se você me reconhece e me valoriza, então eu existo para você. É muito da linha daquela coisa do namastê. Até no filme Avatar tinha eu vejo você. É essa potência dos encontros que para mim está no backbone, está na espinha dorsal de um ambiente criativo. Porque a gente raramente cria alguma coisa sozinho, especialmente no ambiente. A gente pode trazer uma ideia que vai ser trabalhada. Então eu espero que vocês pratiquem muito mais do que falem, Sawabona. Porque alguém aqui gosta de ser reconhecido como pessoa, funcionário, marido, filho, pai. Uma pergunta boba, né? Alguém gosta de ser tratado com a importância que a gente tem? Não importa qual é a nossa constituição física, enfim. A pergunta é por que às vezes a gente aposta em relações que não resolvem e não fornecem para o outro esse reconhecimento, sendo que é tudo que a gente quer e o outro é tão parecido com a gente. E vem minha pergunta, qual é a sua causa? Qual é a minha causa? Causa, assim como casa, é um lugar importante para a gente ir e se abastecer de coisas para nos ajudarem a superar todos os desafios que virão. Na ausência de uma causa, na ausência de uma casa, a gente se sente um tanto quanto perdido nisso. E outra coisa, ele disse, com todo cuidado e com todo o amor do mundo, ele disse, menino, cuidado com a zona de conforto. A zona de conforto eram meus 2 senhores ali, que eram meus cativos. Só faltava bater palma para mim toda vez que eu entrava. Né? Só que eu abandonei aquele projeto que demandaria de mim a construção de uma ponte, porque a princípio a ponte não estava. E esse senhor jogou uma boia para outra margem e me puxou e me disse, eu estava aqui, eu estava disposto, só que a aproximação teria que ser feita de uma outra forma. Às vezes, para a gente é assim, às vezes, os nossos processos criativos mais importantes a gente abandona. Por mim, eu teria abandonado aquele processo ali, aquele encontro, que me deu tesouros incríveis. Né? Então, fica a minha torcida para que a gente aproveite a zona de conforto para nos abastecer de energia e depois saia para construir pontes, para que a gente possa visitar outros locais e que outros locais visitem a gente sempre. Tá? Eu tenho uma tradição para terminar com todo mundo em pé, porque como eu faço isso há muito tempo e dá certo, tem que manter, senão vai que não, né? Ó, todo mundo vai voltar. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês sempre voem e cantem.
Quem sabe as canções adormeçam as feras que esperam devorar o pássaro. Voa e canta enquanto resistir à asa. Vamos cantar junto agora. Eu não posso, mas vocês voltem no lugar. Mas sozinho não dá, então... Vamos pirar um pouco, né? Inventar música, sem perder. Lindo, leve e solto. Gente, eu queria agradecer muito a atenção de vocês e desejar muita saúde e alegria na caminhada. Obrigado e até a próxima, gente.